abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 3. Amém? Nós vamos ler os primeiros 14 versículos. Dá um tempinho aí para os irmãos acharem. Lemos assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 3, a partir do verso 1, lemos assim. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Coloca a mão aí sobre o seu coração e fala assim comigo: meu Deus, fala comigo nessa noite. Fortalece a minha vida. Me alimenta com a tua palavra. Abençoa o pastor Clériston. E usa ele para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem de hoje conta um pouquinho da história de um homem chamado João, que a gente conhece como João Batista. E por que a gente fala isso? Porque a Alefiária, ele batizava as pessoas. Ele fazia uma coisa que a gente vai fazer nesse domingo. Ele pregava o batismo de arrependimento. João era um sujeito que, desde o ventre da mãe dele, ele já era cheio do Espírito Santo. E esse capítulo que a gente leu, a segunda parte dele, a parte que a gente não chegou nela, fala uma coisa interessante a respeito de João, que ele pregava o Evangelho. E por que isso é interessante? Porque, meus irmãos, João, ele começou o ministério dele antes de Jesus. E olha só, ele veio antes de Jesus começar a pregar o Evangelho, e ele já pregava o Evangelho. Como assim? Como isso é possível? Irmãos, o Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação, é a boa notícia de Deus para a salvação de todo homem. E o Evangelho, ele pode ser resumido em 2 coisas: fé em Jesus e arrependimento. Tem gente que pode se arrepender, mudar a mente dele, tentar ter uma vida santa, mas se não tem a fé em Jesus, não entendeu o Evangelho. Tem gente que sabe tudo sobre Jesus, acredita em Jesus, mas não teve a sua vida mudada, não teve arrependimento. Essa pessoa também não entendeu o Evangelho. Evangelho é quando essas 2 coisas estão juntas. E João fazia isso, sim. Quando as pessoas vinham perguntar para João se ele era o Cristo, o que ele dizia? Eu não sou o Cristo. Ele ainda vai vir. E eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele.
Eu estou batizando vocês aqui na água, mas quando Cristo vier, Ele vai batizar vocês no Espírito Santo e no fogo. Ele vai mergulhar vocês no Espírito Santo e no fogo. Essa era a mensagem dele. Antes de Jesus começar o seu ministério, João o Batista, ele já apontava para Jesus. Mas a mensagem para ser evangelho precisa ser completa. Ele não só apontava para Jesus, ele não só falava quem era Jesus, mas ele fazia uma outra coisa. Ele pregava uma mensagem de arrependimento. E o que é arrependimento? Eu já expliquei várias vezes aqui na igreja. Arrependimento é uma palavra que no grego é metanoia, que significa mudança de mentalidade. Meu amor, quando você for passar aqui na frente, passa por baixo, tá bom? Que você está passeando aí. Olha só, mudança de mentalidade tem a ver com a sua mente mudar. Você antes pensava que a vida devia ser de uma determinada forma e agora você vê que ela pode ser diferente. E tem muita gente que vive uma vida achando que está tudo bem e que não precisa se arrepender. E é o caso de muitas pessoas que iam ouvir João. João virava para elas e falava assim, raça de víboras. Xingava eles de filhote de cobra mesmo, sabe? Bando de serpente ruim. João era um cara muito agressivo assim na pregação, eu gosto dele. E ele falava assim, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Ou seja, agora ela aprendeu, passou por baixo, tá? Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Mais ou menos assim, quem falou para vocês que funciona viver desse jeito? Vocês acham que vocês vão escapar da ira de Deus? Vocês acham que vão conseguir fugir do inferno, vivendo do jeito que vocês estão? Estão aí se considerando, nós somos filhos de Abraão, isso aí não vai acontecer com a gente não. E ele fala assim, olha, até dessas pedras aqui Deus tira filhos de Abraão. Não é sobre isso. Você sabe qual era o problema dessa gente? Uma teologia errada. E todos nós temos uma teologia, você sabia disso? Às vezes a gente fala assim de teologia, a pessoa pensa que a gente está falando para teólogo. Não, você tem uma teologia. Na época que eu estudava letras português, eu aprendi que existe um tipo de gramática que não é essa gramática de livro, é uma gramática que a gente tem dentro da cabeça da gente. A pessoa pode nunca ter estudado uma gramática de livro, por exemplo, mas ela tem uma série de regras dentro dela que fazem com que ela fale as coisas ordenadamente. A pessoa fala assim, eu vou em Vitória amanhã, mas ela não fala, amanhã, Vitória, vou eu. A não ser que seja lá o mestre Oda, né, algum personagem aí da ficção. As pessoas sabem ordenar as palavras, colocar na ordem certa, porque a gente chama isso de gramática interna. E existe também uma teologia interna dentro de você. Todo mundo tem uma maneira de entender como as coisas espirituais relacionadas a Deus funcionam. Tem uma maneira de entender quem é Deus. E muitas vezes as pessoas estão enfrentando sérios problemas na sua vida espiritual porque tem uma concepção errada de Deus. Ou entendeu um atributo de Deus e não entendeu o outro. Não é? Entendeu que Deus é amor, mas não entendeu que Ele é justiça. Entende a misericórdia, mas não entende o todo da história, né? A redenção. E aí não entende o que é a graça de Deus e fica vivendo uma vida se achando alguma coisa igual essas pessoas. Somos filhos de Abraão, né? Não vai acontecer isso com a gente. E não faz ideia de que, na verdade, o machado está posto à raiz da árvore. E todo aquele que não dá fruto vai ser cortado. E vai ser lançado no fogo, gente. Não tem para onde correr. O Senhor Jesus vai pegar toda essa palha que não produz nada, esses galhos secos aí, e vai lançar no fogo. É isso que o texto continua dizendo para a gente um pouquinho depois. Qual é a sua teologia? Você é alguém que está seguro, realmente seguro da sua fé? Tem muita gente que, porque atendeu um apelo e foi um dia à frente na igreja, acredita, não, eu entendi o evangelho, eu aceitei Jesus, está tudo certo, e a ira de Deus não vai cair sobre a minha vida, porque já caiu sobre Cristo. Mas, na verdade, na prática, o que acontece? Ainda continua cheio de frutos de iniquidade. João vira para aquelas pessoas e fala assim, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento.
Uma pessoa que se arrepende, ela não só muda de opinião, como acontece o seguinte, esqueci de botar o telefone aqui no silencioso. Tem gente me ligando aí na hora do culto. Irmãos, às vezes as pessoas, elas recebem uma ligação no meio da mensagem e se perdem daquilo que elas estão falando, tá vendo só? Vamos reorganizar aqui a nossa fala. Às vezes as pessoas acreditam que porque fizeram um ritual religioso, tá tudo bem. Mas o que Deus está esperando realmente é o fruto que realmente atesta que você foi modificado. Uma mudança que acontece só aqui, mas não é transformada em ação, não é uma fé de verdade. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. E as pessoas vão para João aí no texto e perguntam assim, o que nós devemos fazer? E essa é uma pergunta interessante, porque tem a ver com o que você faz realmente. E o que você tem feito? Irmãos, quando eu falo o que você tem feito, talvez você pense, mas eu preciso ter uma vida de grande engajamento religioso, eu preciso ser um missionário de tempo integral, ou coisas desse tipo. Não é sobre isso que João está falando. Não é só sobre isso a mensagem do Evangelho. O arrependimento aponta para a gente, presta atenção nisso, uma mensagem de justiça de Deus. Irmãos, ajudar o próximo, e é isso que o texto está falando, você ter um olhar de misericórdia, você ser uma pessoa de caráter, você ser uma pessoa honesta, é você transparecer na sociedade que realmente Jesus transformou a sua vida, que você vive de acordo com a mensagem do Evangelho. Então ele vira e fala assim, você que tem duas capas, divide, porque tem gente que não tem nenhuma. As pessoas olham assim, não, eu tenho mais do que essas pessoas porque eu sou mais abençoada do que eles, eu corri mais atrás do que eles. A gente sabe que tem muita gente em dificuldade porque está colhendo aquilo que plantou. Mas a mensagem do Evangelho para você não é sobre o que essa pessoa viveu, é sobre o que Deus fez em você e você precisa repartir. Justiça de Deus não é quando um governo obriga você a dividir a sua renda ou coisa desse tipo. É quando você, de dentro para fora, decide, eu tenho duas capas, tem alguém que não tem nenhuma, eu vou entregar e vou ajudar uma pessoa. E se alguém tem comida, da mesma maneira, é o que João fala para aquelas pessoas. Tem gente passando fome e de repente você não está. O pão é nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por um acaso Deus colocou a quantidade de pão na casa de um irmão. É para ele distribuir com as outras pessoas. Evangelho é isso, meus irmãos. Na prática, a mudança de mentalidade, o arrependimento provoca esse tipo de fruto em nós. E aí foram procurar por João aquelas pessoas que eram publicanos, cobradoras de impostos, né? Pessoas que na sua vida acabavam sendo até reconhecidas como sendo pessoas desonestas. E ele vira e fala assim, olha, não cobra mais não. Seja uma pessoa honesta naquilo que você fez. Você foi colocado aí num trabalho em que tem muita gente desonesta nesse meio, seja você o honesto. Mas como é que eu vou conseguir ganhar dinheiro? Eu preciso aqui dar um jeitinho, o vendedor tem muito disso, né? Eu preciso contar aqui uma mentirinha comercial para poder fechar essa venda. É o advogado que vai lá às vezes e faz um negócio que não devia, dá uma torcida. Cada um na sua profissão tem a maneira. A opção de fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. E às vezes as pessoas se justificam dizendo que as coisas estão difíceis, que se elas não fizerem assim não vão ganhar dinheiro, e se esquecem que o nosso provedor é Deus, não é o trabalho. Se tiverem que mandar você embora porque você não contou uma mentira, deixa mandar embora. Você vai ser demitido para a glória de Deus. E Ele sabe disso. E você vai procurar outro emprego. Se tiver que passar necessidade por fazer a coisa certa, meus irmãos, é melhor passar necessidade fazendo a coisa certa do que ganhar dinheiro da mão do cão, do que servir ao diabo dizendo que é filho de Deus. Eu também sou filho de Abraão. Eu também sou evangélico, né? É a versão atualizada aí pra gente. Se você não tem fruto
de arrependimento, eu preciso te dizer, o machado está aí posto, a raiz para cortar. Quem é você? Essa é a teologia correta a respeito de uma nova vida em Cristo. Isso aí é algo que a gente vai precisar fazer a vida inteira, porque o nosso processo de santificação tem a ver com os muitos arrependimentos que nós vamos tendo ao longo da vida. Às vezes, quando a gente se converte, a gente deixa de cara de fazer uma porção de coisa que a gente fazia. Mas a verdade é que passam os anos e a gente continua descobrindo em nós coisas que precisam ser transformadas. Irmãos, eu aceitei Jesus com 4 anos de idade. Eu tenho sempre repetido isso para os irmãos como testemunho. O Aleph já está ali balançando a mão, acho que ele quer falar que aceitou com 3, né? Mas olha só, até hoje, mesmo sendo pastor, quando eu me proponho a me colocar diante de Deus, Ele revela coisas para nós que nós precisamos de arrependimento. Ele me mostra coisas em mim que eu preciso de arrependimento. Eu fui para essa capacitação, para esse curso lá em São Paulo, nesses dias, e assim, a maior parte do curso é tratamento na gente. Eles não querem que a pessoa volte para casa sem receber uma modificação vinda de Deus, né? Sem tratamento. Eles não querem qualquer tipo de pessoa à frente. E Deus mostrou coisas em mim que eu precisava melhorar, mostrou coisas na minha esposa que Ele precisava tratar. E assim é a vida da gente. Só que o que acontece? Se eu recebo isso e não coloco em prática, que fruto eu estou dando de arrependimento? Qual foi a última vez que você entendeu de Deus que algo precisava ser mudado na sua vida? Será que tem muito tempo? Ou será que você tem uma vida de constante avaliação, meditação, reflexão daquilo que você tem sido? É isso que faz você crescer. Entenda que para cada arrependimento verdadeiro, existe um fruto desse arrependimento. Algo que você responde àquilo que Deus falou para você. Eu quero que você medite nessa palavra, nessa noite, não é? E que realmente responda a Deus por ela. Se você entende que não é simplesmente eu te falando, mas que o próprio Deus está acrescentando algo a você, que você venha de fato responder com fruto de arrependimento. Amém? Deixa eu orar pela sua vida mais uma vez. Vem aqui, todo mundo de novo. Eles estão aqui ao redor, né? E nós vamos orar pela vida de todos vocês que estão aí participando conosco desse culto. Amém? Vamos estender as mãos para eles. É um gesto simbólico, então, por ser simbólico, justamente a gente entende que funciona mesmo à distância. Pai querido, eu peço, meu Pai, que essa mensagem amadureça em cada coração, não só para cada um de nós, mas para que a gente possa poder reproduzi-la também, para que esse entendimento possa ficar mais sólido na nossa consciência, na nossa teologia interna, meu Pai, de tal forma que todos nós possamos ser fortalecidos em nome de Jesus. Eu oro por todos esses que estão nos acompanhando agora. Mais uma vez eu peço, fortalece a fé de todos eles, meu Pai. Em nome de Jesus, eu aproveito para pedir mais uma vez pela segurança do nosso bairro. Que essa noite seja uma noite de paz. E que amanhã tudo se resolva antes do meio-dia. Que o comércio se abra, que as coisas funcionem, meu Pai. E que Nova Almeida responda ao Teu Evangelho e gere frutos de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma última canção antes de terminar esse culto. Aleph, pega ali o violão. Nós começamos esse culto, para você que chegou depois, com a chamada bênção arônica. Uma bênção que o Senhor entregou ao povo de Israel para que eles pudessem abençoar. Opa, desculpa. Vamos cantar? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e
tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém. Hoje nós tivemos até ministério de dança aqui, vocês não estão vendo, mas aqui embaixo o Ariel estava assim, ó, dobrando o joelhinho, né, flexionando no ritmo da música. Deus abençoe a sua noite, um bom descanso, uma noite de paz para cada um de vocês, que haja paz aí na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. E sexta-feira temos a vigília e domingo de manhã e à noite, essas coisas especiais que eu falei para vocês, domingo à noite é o batismo e quero ver todos vocês lá. Amém? Amém. Deus abençoe. Segura aqui que eu vou lá desligar.